Os 10 mandamentos bíblicos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Após libertar com poder e misericórdia o povo de Israel da dura escravidão que enfrentavam no Egito, Deus os conduziu com sua presença constante até o sopé do Monte Sinai. Nesse local sagrado e marcante na história do povo hebreu, o Senhor estabeleceu uma aliança solene e duradoura com os israelitas, fundamentada em princípios espirituais e morais. Essa aliança teve início com um mandamento essencial e absoluto: não terás outros deuses diante de mim. Com essa ordem clara, Deus, o único e verdadeiro Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo o que existe, deixou evidente que nenhuma outra entidade ou divindade deveria jamais ser objeto de adoração ou reverência por parte de seu povo. Ele é exclusivo, soberano e não divide sua glória com falsos deuses. Esse primeiro mandamento reforça não apenas a singularidade de Deus, mas também o tipo de relacionamento que ele espera de seu povo: uma fidelidade inabalável, uma devoção sem reservas e uma confiança absoluta em sua autoridade. Mesmo assim, enquanto caminhavam pelo deserto rumo à terra prometida, os israelitas, por diversas vezes, sucumbiram à tentação de cultuar ídolos e imagens criadas pelas mãos humanas, esquecendo-se do Deus vivo que os havia libertado. Em meio a essas quedas, o Senhor continuou a lembrá-los de que Ele, e somente Ele, era digno de adoração, sendo soberano sobre todas as nações, criaturas e forças do universo. Sua autoridade não poderia ser desafiada ou ignorada, pois Ele é o único digno de honra e louvor eternos. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. O Deus eterno, soberano em sua pureza e santidade absoluta, ordenou com firmeza que não fossem criadas imagens esculpidas nem qualquer tipo de representação visível com o intuito de serem objetos de culto ou adoração. O segundo mandamento enfatiza de maneira clara e solene que o Senhor não pode, de forma alguma, ser representado por figuras materiais, por mais belas ou elaboradas que sejam, pois ele é espírito, invisível aos olhos humanos, infinito em sua natureza e inalcançável por qualquer forma física. Ao longo das eras, o povo de Israel esteve cercado por nações que praticavam a idolatria, prostrando-se diante de imagens feitas por mãos humanas, moldadas em madeira, fundidas em metal ou talhadas em pedra. Esses povos confiavam em símbolos visíveis para se conectarem com aquilo que consideravam divino. Contudo, o Senhor Deus, distinto de todos os deuses falsos, advertiu seu povo com palavras diretas e inconfundíveis: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Essa instrução divina era um chamado à fé pura, um convite a desenvolver um relacionamento espiritual autêntico, baseado na confiança e na obediência, sem depender de objetos físicos como mediadores da presença divina. O Senhor desejava que seu povo o buscasse de coração, reconhecendo sua presença constante e invisível, confiando em sua soberania, que transcende toda forma e imagem.
A fé em Deus deveria ser alimentada pela certeza de sua onipresença, não por sinais tangíveis, desafiando os israelitas e também a nós a confiar plenamente em um Deus que não pode ser limitado por mãos humanas nem por arte alguma da criação. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A santidade do nome de Deus ocupa um lugar absolutamente central na estrutura moral e espiritual de sua lei sagrada. Entre os mandamentos que ele entregou ao seu povo, destaca-se o terceiro, que vem como uma séria advertência contra o uso indevido, desrespeitoso ou leviano do nome do Senhor. Esse mandamento não se limita apenas a proibir juramentos falsos, mas também condena toda forma de blasfêmia, irreverência ou profanação que desonre ou banalize a santidade divina. Quando o povo de Israel foi reunido aos pés do Monte Sinai para receber os estatutos do Senhor, Deus se revelou com majestade e autoridade e deixou claro que seu nome deveria ser tratado com máxima reverência. Ele não é um Deus comum e seu nome carrega a essência de sua presença, de sua glória e de sua soberania suprema. Ao ordenar que seu nome não fosse tomado em vão, Deus estava, na verdade, ensinando uma profunda lição sobre o respeito que lhe é devido, não apenas em palavras, mas também em atitudes, intenções e comportamentos. A refletir sobre como pronunciamos e representamos o nome do Senhor em nossas vidas cotidianas. Não deve ser utilizado de forma trivial, vazia ou desrespeitosa, pois ele é santo e tudo que está associado a ele deve ser tratado com o mesmo grau de santidade. Ao respeitarmos seu nome, reconhecemos sua autoridade sobre nós e honramos seu caráter. Assim, a maneira como nos referimos a Deus, com temor, reverência e profundo respeito, é um reflexo direto do quanto compreendemos sua grandeza, sua pureza e seu poder absoluto. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Desde o princípio, quando Deus criou os céus, a terra e tudo o que neles há, ele estabeleceu um ritmo divino para a existência. Durante 6 dias, o Senhor realizou a obra da criação, organizando o caos, separando luz e trevas, terra e águas, povoando o mundo com vida e beleza. No 7º dia, no entanto, Deus cessou o seu trabalho, não por cansaço, mas para abençoar e santificar aquele tempo de repouso. Esse gesto não foi um detalhe trivial, tornou-se um modelo sagrado para a humanidade, um padrão a ser seguido por todas as gerações como expressão de ordem, equilíbrio e reverência. Esse princípio foi mais tarde formalizado no 4º mandamento da lei dada a Moisés, quando Deus instruiu o povo de Israel a guardar o sábado como um dia de descanso completo. Mais do que uma pausa nas atividades cotidianas, o sábado foi instituído como um tempo reservado à contemplação, à adoração e ao reencontro espiritual com o Criador. Os israelitas não apenas interrompiam o trabalho físico, mas também direcionavam seu coração e mente para recordar a grandiosidade da criação divina. Além disso, o sábado assumia um papel simbólico ainda mais profundo. Servia como memorial da libertação do Egito, quando Deus tirou seu povo da escravidão com mão poderosa e braço estendido.
Assim, guardar o sábado era também um ato de reconhecimento pela salvação recebida, uma renovação semanal da aliança com Deus, que era lembrado não apenas como Criador, mas também como Redentor. Ao separar esse dia dos demais, os israelitas eram chamados a viver com gratidão, reverência e fidelidade, reconhecendo a soberania, o cuidado e a bondade daquele que santificou o tempo para abençoar seus filhos. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. O quinto mandamento, ao dizer honra teu pai e tua mãe, carrega uma mensagem profunda e essencial para a vida em sociedade e para o desenvolvimento de um caráter íntegro diante de Deus. Neste mandamento, o Senhor sublinha a importância fundamental da família como núcleo de formação moral e espiritual. Honrar os pais não se resume apenas a obedecer, mas envolve reconhecer o valor e a autoridade deles, tratar com respeito, gratidão e dignidade aqueles que nos deram a vida, nos educaram e se sacrificaram por nosso bem-estar. Esse princípio vai além de uma simples regra de convivência. Ele estabelece um modelo de relacionamento baseado em respeito mútuo, que fortalece os laços familiares e serve como fundamento para uma sociedade justa e harmoniosa. Deus, ao instituir esse mandamento, também ensina sobre a importância de respeitar toda forma legítima de autoridade, pois quem aprende a honrar os pais desde cedo está mais preparado para viver de forma equilibrada, ética e responsável diante das demais autoridades e diante do próprio Deus. Além disso, esse mandamento é o primeiro que traz consigo uma promessa: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso revela que honrar os pais não apenas agrada a Deus, mas traz bênçãos concretas, como longevidade, prosperidade e paz. Em outras palavras, trata-se de um princípio que abençoa tanto o indivíduo quanto a coletividade, pois famílias estruturadas e baseadas na honra contribuem para a construção de comunidades mais fortes, estáveis e compassivas. Honrar pai e mãe, portanto, é um ato de reverência que se estende do lar à fé, da vida pessoal à vida espiritual. Sexto mandamento: não matarás. O sexto mandamento é uma direção profunda e repleta de significado sobre o valor intrínseco e inalienável da vida humana. Ao ordenar que não se deve matar, Deus transmite a mensagem clara e firme de que toda vida é preciosa, única e sagrada, uma criação direta de sua imagem e semelhança. Essa lei vai além das simples proibições do ato de assassinato físico, ampliando seu alcance para englobar qualquer tipo de violência, ódio ou desprezo pela vida humana, seja em palavras, atitudes ou pensamentos. Ele nos ensina a importância de respeitar o próximo em sua comunidade, tratando-o com dignidade e compaixão, independentemente de qualquer circunstância. Na história do povo de Israel, um dos episódios mais trágicos que exemplifica o desrespeito à vida humana é o assassinato de Abel por seu irmão Caim. Esse evento não é apenas revelador de quão devastador pode ser o impacto do ódio e do ódio da inveja, mas também serve como um alerta sobre os perigos que surgem quando deixamos de valorizar e respeitar a vida do outro.
Caim e Abel demonstra de maneira dolorosa que o desprezo pela vida leva a consequências irreparáveis, afetando não apenas os envolvidos, mas também a sociedade como um todo. Portanto, ao ensinar este mandamento, Deus nos lembra da importância de preservarmos a vida em todas as suas formas, não apenas em sua manifestação física, mas também em seu valor espiritual e emocional. O respeito à vida é essencial para garantir a paz, a justiça e a harmonia entre as pessoas, promovendo uma convivência baseada na fraternidade, na compreensão mútua e na empatia. 7º mandamento: não adulterarás. A fidelidade no casamento é o princípio fundamental abordado neste princípio. Quando Deus instituiu o casamento, Ele não apenas criou uma união entre um homem e uma mulher, mas estabeleceu uma aliança sagrada, uma ligação profunda e inquebrantável entre eles que vai além do simples ato de viver juntos. O mandamento contra o adultério tem uma importância central, pois não se limita a proteger a relação afetiva e conjugal entre os parceiros, mas também preserva a integridade da família como núcleo fundamental da sociedade, um alicerce não qual se sustentam os valores e a ordem social. Além disso, no contexto histórico de Israel, a infidelidade conjugal era enfrentada de maneira muito mais grave do que um simples erro ou falta de respeito entre as partes envolvidas. Era vista como uma traição direta, não apenas ao envolvimento, mas também ao próprio Deus, que é descrito na Bíblia como o protetor da pureza, da honra e da dignidade dentro dos laços familiares. O adultério, portanto, não era apenas uma violação dos votos matrimoniais, mas uma transgressão contra a santidade da relação que Deus havia previsto, refletindo a deslealdade e o rompimento da confiança que deveria existir entre o homem, a mulher e o Criador. Esse mandamento, portanto, nos convida a respeitar a aliança do casamento e a manter o compromisso de fidelidade, que é essencial não só para a harmonia familiar, mas também para o bem-estar coletivo da sociedade. Oitavo mandamento: não furtarás. O Senhor Deus nos instrui claramente, por meio do 8º mandamento, a não praticarmos o roubo, pois ele é a fonte e o provedor de tudo o que possuímos. Em outras palavras, tudo o que temos é fruto de sua generosidade e cuidado. E por isso não devemos tomar o que pertence aos outros. Essa expressão reflete um profundo princípio de justiça, que nos ensina a valorizar a propriedade alheia e a agir com respeito na relação ao que não nos pertence. A propriedade privada é vista como algo sagrado aos olhos de Deus, que estabelece uma proteção divina sobre ela, repudiando não apenas o roubo físico, o ato de tomar algo de alguém de maneira ilegal e sem consentimento, mas também condenando práticas como fraude, engano e qualquer tipo de exploração injusta que prejudique o próximo. Ao proibir o furto, Deus visa, acima de tudo, garantir que as relações humanas sejam fundamentadas no respeito mútuo, na confiança e na integridade. Isso significa que, ao seguirmos esse princípio, garantimos que ninguém se aproveite dos outros de maneira desonesta ou prejudicial, criando uma sociedade mais justa, onde as pessoas possam conviver sem medo de que seus bens sejam usurpados. Portanto, este mandamento vai além da simples proibição de pegar algo que não nos pertence, mas nos chama a viver de maneira ética e honesta em todas as nossas interações com o próximo, construindo um ambiente de paz e harmonia.
Nono mandamento: não dirás testemunho falso contra o teu próximo. A verdade, como princípio fundamental, ocupa um lugar de extrema importância no coração de Deus. Em sua infinita sabedoria e justiça, Ele estabelece o nono princípio como uma clara e decisiva instrução para todos os seres humanos, proibindo o falso testemunho e qualquer tipo de mentira. Esta ordem não se limita apenas a impedir as mentiras diretas, mas também engloba ações detalhadas como a calúnia, a fofoca e todas as formas de engano que podem vir a prejudicar ou denegrir a honra e a dignidade do próximo. Na sociedade de Israel, especialmente na época antiga, as palavras e testemunhos eram de grande peso e poder, e um falso testemunho não era algo trivial. Ele poderia ter consequências devastadoras e irreversíveis. Uma mentira, quando dita no contexto de um julgamento, por exemplo, poderia corromper a justiça e, em muitos casos, destruir vidas. Pode-se afirmar até que um falso testemunho poderia desequilibrar a balança da justiça de uma maneira irreparável, comprometendo a integridade do sistema e colocando em risco a confiança que as pessoas tinham naqueles que eram encarregados de fazer cumprir a verdade. Deus, em sua infinita segurança e visão ampla da humanidade, nos ensina por meio deste mandamento que a verdade deve ser uma base sobre a qualidade de todas as nossas relações e ações serem construídas. Ele nos orienta a ser pessoas justas e honestas, a cultivar um espírito de integridade em todas as nossas palavras e atos, sem permitir que o engano, a malícia ou o desejo de prejudicar os outros ganhem espaço em nossas vidas. A verdade, segundo o ensinamento divino, não é apenas um conceito moral, mas uma exigência prática para a manutenção da harmonia e da justiça entre os seres humanos. Ao obedecermos a estes mandamentos, somos chamados a refletir sobre o impacto que nossas palavras podem ter sobre os outros e agir sempre com sinceridade, respeito e responsabilidade, lembrando que a justiça e a paz nas nossas comunidades dependentes da honestidade de cada um. O 10º mandamento: não cobiçarás. O 10º parágrafo aborda de maneira profunda e significativa a questão da cobiça, que pode ser entendida como o desejo intenso e desmedido por aquilo que não nos pertence. Nesse mandamento, Deus orienta o seu povo a evitar a cobiça em relação à casa, à esposa, aos bens ou qualquer outro objeto ou posse que seja de outra pessoa. Essa instrução divina vai muito além do simples ato de cobiçar. Trata-se de uma questão interna que envolve a intenção e o coração humano. A cobiça, ou seja, o desejo por algo que não é nosso, tem o poder de gerar emoções e atitudes destrutivas, como a inveja, o descontentamento e a injustiça. Quando alguém cede à cobiça, não apenas envelhece de forma errada, mas também distorce o que deveria ser o seu entendimento sobre a verdadeira fonte da felicidade. Em vez de estar satisfeito e grato pelo que possui, uma pessoa que cede à cobiça vive em constante insatisfação e busca por algo além do que lhe foi dado. Deus nos chama então para uma vida de contentamento e gratidão, lembrando-nos de que a verdadeira paz e alegria não estão em buscar o que pertence aos outros, mas em confiar plenamente em suas circunstâncias. O segredo para uma vida plena não está no acúmulo de bens ou na busca incessante pelo que não é nosso, mas sim em encontrar o contentamento que não temos e em confiar que Deus, em sua infinita sabedoria, nos concede exatamente o que precisamos para a nossa caminhada.
Obrigado por assistir o nosso canal Bíblia Máxima Vida. Deixe seu like, seu comentários e compartilhe. E até o próximo vídeo.